então tem muito material, tá lá no YouTube sobre mulheres da Bíblia. O que é a ideia da Mulheres da Bíblia? Eu não vou ficar recontando a história, por isso que eu vou te dar referência bíblica para você conhecer mais da história, mas a gente fazer uma análise sobre a postura dessas mulheres, sobre o que essas mulheres nos ensinam, nos inspiram e nos fazem criar força para a gente saber o que de fato e de verdade a gente precisa fazer e qual é o nosso papel nesse mundo, certo? Então nós vamos falar de Débora. Débora, o seu nome significa abelha, abelha de mel. Vamos contextualizar aonde Débora estava, né? Essa história passa-se mais ou menos 200 anos depois que cai o muro de Jericó, né? Então, a gente estudou sobre Raabe uns 3 semanas atrás. Então, os israelitas ganham Jericó, invadem Jericó, que Jericó seria a cidade de Canaã, né? A primeira cidade de Canaã, que é a terra prometida, eles invadem Jericó. O que acontece? As pessoas de Jericó são poupadas as suas vidas, né? Elas não morrem, enfim, elas ficam ali. 200 anos passaram-se, o povo de Deus, os israelitas, perdem a força e vivem rendidos a uma idolatria. Então eles começam a se misturar com o povo que não morreu, que ficou ali, e eles começam a servir uma idolatria, não ter consciência quem eles são, eles perdem a referência que eles são o povo de Deus, diante de Deus. Então eles ficam ali meio perdidos, meio sem referência, meio sem saber quem eles eram, meio sem saber quem era o povo que eles serviam. Apesar de 200 anos antes, Deus ter feito grandes coisas através da vida de Raabe, de Josué, enfim, uma história já bem conhecida. O que eu quero dizer para vocês? Fala, mas como? Alguém que passou por isso, foi o que eu pensava, mas como? Alguém que passou por isso, né? Viu as muralhas vindo abaixo, a cidade que a gente mora aqui tem muralhas, e depois simplesmente não vê mais relevância em conhecer Jesus, não faz sentido. Aí o que acontece? Eu pensei, 200 anos atrás era 1890. A gente, né, tá vivendo uma crise e quando falam pra gente da quebra de 29, a gente mal sabe o que é. E 29 não passaram nem 100 anos. Então nós estamos falando que Jericó tinha derrubado as muralhas e tudo isso há 200 anos. Então eu quero só para contextualizar. Agora no meio da pandemia fala-se muito da quebra de 29, da crise de 29, da bolsa em 29. E a gente sabe um pouco assim, mas nem tem uma referência. Imagina eles, era 200 anos. Vocês imaginam a gente pensar num fato que aconteceu lá em 1820. Não faz sentido, né? Então era mais ou menos esse contexto que se encontrava aquele povo que passou a seguir ídolos, perder a referência de quem eles eram diante de Deus. Então assim, Deus existe, nós somos o povo escolhido de Deus, mas também não sei bem o que isso significa. E nesse meio dessa idolatria, dessa vida longe de Deus, surge Débora. Primeira coisa, hoje é fácil a gente pensar numa líder mulher que cresce. Não é difícil a gente pensar. A gente tem, né, um dos países mais fortes do mundo, a Alemanha, a primeira-ministra é uma mulher. A gente tem, acho que foi, agora vou fugir o nome, mas um dos países que melhor combateram o Covid foi a gestora do país, é uma mulher. Então, hoje não é tão estranho a gente pensar numa mulher numa época de relevância, num cargo de relevância. Naquela época, as mulheres, gente, elas não podiam mostrar o rosto, elas não sentavam na mesa com os homens, era uma outra época cultural. Então, por que eu tô dizendo isso? Pra você entender que é muito diferente pensar numa líder mulher na época de Débora e pensar numa líder mulher hoje. Então a Bíblia é contextualizada assim, mas a gente precisa ter um panorama histórico para a gente entender ainda mais o peso que Débora tem na história da humanidade de forma geral, certo? Então Débora vive numa época onde as mulheres não têm essa relevância. Débora vive numa época onde Israel, o povo escolhido de Deus, está perdido no meio do outro povo, meio sem referência, meio sem identidade, totalmente sem identidade. E aí, quem é Débora? Débora é uma profetisa. Profetisa eram aquelas pessoas que Deus falava através dela. Então, na Bíblia tem várias profetisas. Mas, tem uma coisa que só Débora tem. Débora era uma juíza. O que era uma juíza na época? Israel não tinha governo, né? Israel, enfim, não tinha um governador, um rei. Tanto que o primeiro rei de Israel é Saul. Mas Israel não tinha um rei. Então, como é que eles resolviam os conflitos? Através de juízes, que passava a ser como se fosse o governador. Então as pessoas iam lá e traziam seus impasses, os seus problemas, e o juiz articulava, né, o que era melhor, o que não era. Pois bem, Débora foi a única mulher juíza dessa época. Ela foi a única mulher.
Tem uma coisa bem interessante, que ela ela governava, enfim, ela exercia o seu cargo debaixo de uma árvore, chama Tâmara de Débora, que era uma árvore na qual ela trabalhava embaixo dessa árvore. Agora pensa comigo no contexto, segura para entender o contexto. Débora, dona de casa, ela era mãe, porque na Bíblia diz que ela era casada, ela era uma dona de casa, ela era mãe, aí de repente ela começa embaixo da árvore, né, dá conselhos e enfim. Eu fico pensando que a família, que os filhos, o marido falou, que mané embaixo da árvore, que mané embaixo da árvore, tem tanta coisa pra fazer aqui. Eu falei, mãe, você vai todo dia, sei lá, depois do almoço, de manhã cedo, debaixo da árvore. Fazer o quê debaixo da árvore, mãe? Né? Então, assim, porque Débora não foi, Débora, venha, faça um grande conselho e as portas se abrirão. Não, ela foi ali e ela foi crescendo em sabedoria. Então, isso eu acho uma coisa que, assim, eu falo que Deus não tá em silêncio, porque às vezes a gente acha que as pessoas já chegaram lá em cima, né? Que elas já cresceram. Débora foi a única juíza, Débora foi que devolveu o povo de Deus ao seu lugar, ela foi instrumento usado em guerra sendo mulher, mas ela não nasceu lá em cima, né? Ela se dispôs ali. O que acontecia? Conforme ela ia ficando embaixo da árvore, resolvendo os conflitos, conforme ela ia resolvendo os problemas das pessoas, se envolvendo com as pessoas, através da intimidade que ela tinha com Deus, Deus cobria ela de sabedoria e ela conseguia dar boas soluções. E o que acontece? Ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo a ponto de ser considerada uma juíza, ou seja, a mesma coisa se ela fosse uma governanta, né? Então, mais ou menos é esse o patamar de Débora, certo? Tem alguém aí? Tá fazendo sentido? Pois bem, como ela era uma profetisa, Deus falava com ela através do povo, falava com o povo através dela, e Deus manda através dela o povo ir para a guerra. Então ela chama Baraque e fala, Baraque, é o seguinte, Deus falou que vai nos dar os cananeus, que era o governo no qual eles estavam sujeitos, vai nos dar os cananeus. Baraque falou, cananeus, eles têm 900 carros de guerra, a gente não tem nada. Falou, pois bem, Deus falou que vai nos dar os cananeus, vamos lá e vamos fazer a nossa parte. Deus vai nos dar os cananeus. Ele me falou. Baraque olha pra ela e fala assim, tá, eu vou pra guerra, mas tu vai junto? Ela falou, vou, porque Deus me falou, eu não tenho dúvida. Gente, vocês têm noção disso? Vocês têm noção? Deus fala pra ela. Numa época que as pessoas nem tinham mais referência com Deus, Deus fala pra ela, ela manda o povo ir pra guerra, o povo fala, bom, eu vou, mas tu vai. Ela falou, tá bom, eu vou, eu confio no Deus que eu sirvo, eu sei que ele não ia me iludir, então ele vai dar vitória pra gente e eu vou pra guerra. Pois eles vão pra guerra, ele vai por cima, os israelitas vão por cima do morro e os cananeus vêm pela beira do rio. Deus manda chuva, aquilo vira uma lama e fica todos os 900 carros atolados ali, enquanto isso os israelitas ganham a guerra. Você já pensou? Tipo, você não tem estrutura, você não tem arma, o outro exército é muito melhor, mas Deus manda uma chuva, fica todo mundo atolado naquela lama, não consegue andar, não consegue sair dali, não consegue combater, os cavalos ficam desesperados e o que acontece? Os israelitas ganham a guerra. Inclusive, ganham a guerra e por outra mulher, o líder do exército cananeu, que chama Ciceró, foi morto por uma mulher também. Então, o que eu quero dizer? Às vezes a gente acha, a Bíblia é machista, eu ouvi bastante isso. Na verdade, o que me instigou a fazer essa série é porque uma amiga minha falou assim, Dani, as mulheres na Bíblia são tudo meio tontas, assim, né? Tudo meio submissa demais, meio sem personalidade. E eu falei, não. Mas eu não tinha na hora exemplos claros de força de mulher. Então eu comecei a fazer a série de lives e hoje eu sou assim, apaixonada por todas as mulheres. Não tem uma mulher na Bíblia assim que seja mais ou menos. Até porque se elas fossem mais ou menos, elas não estariam ali, né? Então vamos lá. Vamos continuar. E o que eu quero falar com vocês? Nesse contexto de uma mulher que era profetisa, se tornou juíza e se tornou... isso é interessante. Quando ela diz pra Baraque, vai pra guerra, Baraque fala pra ela, só se você vir junto, ela fala, ok, mas a vitória dessa guerra vai ser minha, não vai ser do seu, tipo assim, não vai ser daquele capitão, né? A honra dessa batalha vai ser minha. Porque você está... Ela não fala isso, mas vamos lá. Porque ele estava acovardado a ponto de dizer, então tá, se é assim mesmo, vem comigo. Ela falou, tá bom, eu vou. Mas a honra dessa guerra vai ser minha. Então, Débora é uma mulher que ganha a guerra. Gente, eu sou apaixonada por Débora aqui, né?
Tô apaixonada por Débora. Mas o que eu quero que nesse contexto todo a gente aprenda com Débora. É bem interessante que Débora não se nomeia, eu sou profetisa, eu sou mãe, eu sou isso, eu sou juiz, eu sou governadora. Não. Débora fala que ela é casada com o marido dela, que esqueci o nome agora, tá aqui anotado, mas não quero procurar. E ela fala, depois de vencer a guerra, ela escreve o capítulo 5 de Juízes, que é um hino, né? E naquele hino ela fala que ela é mãe de Israel. Por que mãe de Israel? Porque ela resgata Israel como se fosse uma mãe. Israel está um povo perdido, longe de Deus, e ela vai lá e resgata Israel como se fosse uma mãe. Então é a nomenclatura que ela se dá, né? Ela não põe os títulos, ela não põe o currículo, ela não põe os grandes feitos. Ela coloca o quê? A Débora, mãe de Israel. Desperta, Débora, Débora, mãe de Israel. Ou seja, acorda, veja o que está acontecendo. Certo? Nesse contexto, eu queria dividir com vocês algumas coisas que nós, mulheres, né, do século 21, podemos aprender com essa história de Débora. Se você quer ler mais detalhes da história de Débora, está lá em Juízes, é um livro da Bíblia, capítulo 4. Se você não tem Bíblia, você pode baixar um app e ler na internet. Tem várias opções para ler na internet, mas leia, conheça a história. Então vamos lá, o que a gente pode aprender com Débora? Eu fiz 6 pontos que a gente pode aprender com Débora. Primeiro, Débora tinha uma sabedoria que vinha do alto. Isso revela uma intimidade com Deus. Por quê? Quando ela primeiro que ela conseguia articular os conflitos, ela conseguia dar soluções, ela conseguia fazer o que tinha que ser feito, porque ela tinha uma sabedoria, essa sabedoria não era dela, vinha do alto. Tanto vinha do alto que ela tinha uma relação de intimidade com Deus, que Deus revela para ela que ele vai dar vitória para o povo através dela. Então ela tinha uma intimidade. Uma coisa que é bem interessante, naquela época onde as pessoas não estavam próximas de Deus, não estavam confiando, não estavam servindo Deus de verdade, ela vai contra esse movimento. Então eu achei bem interessante que às vezes a gente sair da manobra de massa, né? Tá todo mundo pensando no Covid, eu começo a pesquisar de forma diferente. Ou tá todo mundo fazendo isso, eu começo a pensar de forma diferente, mas se tá todo mundo indo, será que faz sentido? Então não se deixar ser manobra de massa é algo importantíssimo, é algo super relevante na vida. E Débora não se deixou ser manobra de massa, né? Ela foi lá e ela ouviu Deus e ela agiu conforme Deus tinha instruído. Ela pensou, mas o povo não tá obedecendo a Deus, por que Deus vai dar vitória para esse povo? Não faz sentido. Ela não tripudiou, ela foi lá e fez. Por quê? Porque isso demonstra a intimidade que ela tinha então com Deus, certo? Então essa é a primeira coisa, ela tinha uma sabedoria que vinha do alto. E como é que a gente tem uma sabedoria que vem do alto? Através da relação, através do conhecimento, através de a gente dedicar tempo, de a gente conhecer a Deus. Segundo ponto, ela teve uma autoridade. Ela tinha autoridade não porque alguém disse que ela tinha autoridade, mas porque ela foi conquistando através de todos os atendimentos, através da sua sabedoria exposta embaixo da árvore, né? Naquele momento de conselho, ela foi ganhando autoridade. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente quer assim, o dia que eu conseguir isso, o dia que meus filhos saírem de casa, o dia que eu trabalhar, o dia que eu me formar. Não. A nossa autoridade, ela é constituída dia após dia, através daquele conselho sábio, através daquela postura sensível, através dos atributos de Deus visto em nós. É assim que a gente ganha autoridade, é assim que a gente ganha relevância, é assim que a gente faz a diferença na vida dos outros. Não, ela não começou a fazer diferença quando ela foi juíza, mas ela foi juíza por fazer diferença na vida das pessoas. Tá entendendo? Faz sentido? Faz sentido para você? Outra coisa, ela não tinha medo de se envolver com os problemas. Isso é uma coisa muito clara e às vezes a gente não quer ouvir outra pessoa porque olha, problema. Quantas pessoas já dizem assim, problema já tem os meus. Não, porque de problema basta os meus. A gente fala isso. A gente fala, porque na verdade a gente não quer se envolver no problema dos outros, mas
Débora se envolvia, ela resolvia, ela se envolvia o problema dos outros a ponto de se envolver no problema do exército e ir para a guerra junto com o exército, porque ela acreditava no Deus que estava chamando. Então eu quero desafiar, para a gente ser uma mulher relevante no nosso tempo, a gente vai precisar sim se envolver, dar cara a tapa, colocar ali e fazer diferença na vida dos outros. A gente não faz diferença se a gente não se envolver com as outras pessoas. Então, para a gente fazer diferença na vida de alguém, a gente vai precisar se envolver com os problemas dessa pessoa. Independente do tamanho, você vai precisar servir, você vai precisar se envolver, você vai precisar perguntar, você vai precisar se entregar, vai ter que dedicar tempo. É assim que a gente se torna uma mulher relevante que deixa marca na nossa geração. Como Débora fez. Né? Outra coisa, ela tinha uma sensibilidade, né? A gente não tem como a gente se envolver no problema dos outros, não tem como a gente ajudar os outros se a gente não for sensível ao que o outro está passando, se a gente não for sensível à experiência do outro, se a gente não for sensível ao que o outro está vivendo. E quando a gente fala ser sensível, não é sentir a dor do outro, não, é você poder olhar para o outro com tanto amor a ponto de você se derramar por ele, entende? Então isso é uma sensibilidade. Débora tinha sensibilidade pelo outro, tanto que ela falou assim, eu acho muito legal, quando a Baraque fala, então tá, eu vou pra guerra, mas você vem junto? Ela não fala assim, eu já tô aqui, ó, tem um monte de coisa pra fazer, você acha que eu tenho tempo pra ir pra guerra com você? Ela falou, não, ele tá com medo, ele não tá tendo intimidade com Deus, mas Deus chamou ele pra se resgatar o povo, eu vou com você. Se é de coragem que você precisa, eu creio no Deus que eu sirvo e eu vou com você. E quantas vezes a gente está disposto a caminhar uma milha com uma pessoa, com um amigo, às vezes até com um filho. A gente não tem a disposição de caminhar mais uma milha para que ele conheça e veja as grandes obras que Deus tem feito na vida das pessoas, quer fazer na vida dele, né? A gente falou um pouquinho de Rebeca semana passada, que a gente muitas vezes é usado para ser o propósito de Deus na vida de alguém. Mas para a gente ser propósito de Deus na vida de alguém, a gente vai precisar se dedicar, a gente vai precisar se entregar, a gente vai precisar ser sensível, a gente vai precisar correr riscos, certo? Então essa, a primeira característica, ela era uma mulher sábia segundo o coração de Deus. Ela tinha uma autoridade baseada em Deus e ela era uma pessoa sensível aos problemas e às necessidades do outro. Quarto, ela era determinada e audaciosa. Deus falou com ela da guerra, Deus não falou assim, Deus falou pra ela ir pra guerra, ela falou, Deus, fala sério. Ou ela falou, será mesmo que é de Deus isso? Ai, Deus, não tô sabendo não. Ela não falou, gente, ela pegou e foi, ela foi audaciosa. Eu recebi um chamado de Deus e eu vou concluir, eu vou entregar, custe o que custar. E quantas vezes você que busca uma certa intimidade com Deus, você que busca uma intimidade com o Pai, quando você chega ali para falar, Deus, será que é isso? Ai, Deus, mas olha, é muito difícil. Não, Deus, não, isso não é pra mim, eu nem sei falar direito em público. Ah, não, Deus, ó, isso não é pra... E quantas vezes a gente tem medo? Quantas vezes a gente é o Baraque que quer uma companhia e não acredita no Deus que nos chamou? Isso mexeu demais comigo. Quantas vezes na vida eu tenho me colocado como Baraque, quantas vezes eu tenho me colocado como Débora? Qual é a minha postura frente à vida? Pode ser num grande projeto, pode ser na educação de um filho, que é uma coisa corriqueira do nosso dia, pode ser, né, num empreendimento novo, pode ser em qualquer lugar. Às vezes Deus te deu tudo e a gente tá querendo ser o Baraque. Então vem comigo, amigo. Ó, a gente quer achar alguém para, né, para sentir segurança, porque muitas vezes a segurança do Pai não nos é suficiente, porque a gente não tem intimidade com Ele o suficiente. Mas Débora não, Débora era determinada, audaciosa, porque ela tinha um relacionamento com Deus. Quinto ponto, ela estava disponível para fazer o que tinha que ser feito. Isso é muito importante também. Às vezes a gente começa, né? Às vezes eu já tive isso, às vezes tem que dar uma segurada. Não, quando as crianças crescerem eu vou fazer isso. Não, porque olha, quando a gente tiver mais dinheiro eu vou fazer isso. Não, porque quando... Cara, Deus quer te usar hoje com o que você tem, esteja disponível e basta. Né? Deus quis usar a Débora embaixo da árvore, ele usou. Deus quis usar a Débora para vencer uma guerra, ele usou. E ela estava disponível. Seja para sentar embaixo da árvore, seja para resolver os problemas de um país, ou seja, para ir para a guerra. E a gente está como? Como é que a gente se encontra às vezes? Então, qual é a nossa disponibilidade? Não espera ser significativa para fazer diferença. Não espera ter, né? Um monte de seguidor no Instagram para botar a cara a tapa. Não espera, faça com aquilo que você tem, porque talvez se uma pessoa ouvir essa live e puder fazer diferença, já valeu a pena. Então às vezes eu tô falando aqui porque é uma coisa que eu fico me colocando, será que vale a pena? Será que é isso mesmo?
Mas eu estudo, Deus ministra no meu coração e eu falo, eu não posso segurar isso só pra mim. Se uma pessoa, não sei onde essa live chega, se uma pessoa ouvir e fizer sentido, e Deus falar no coração de uma pessoa, valeu a pena. Mas às vezes a gente fica seduzida pelos números, eu, né? Fico seduzida pelos números, fico seduzida pelo, né? Tem um monte de gente melhor que eu, tem um monte de gente que conhece mais que eu, e assim em qualquer coisa. Eu não vou contar da minha experiência porque tem um monte de gente melhor que eu, mas talvez a pessoa quer a sua experiência. A sua experiência. Deus permitiu que você vivesse essa experiência. Só que aquele que tem alguma coisa para falar e não fala, é mentira. O silêncio pode ser uma mentira. Então vamos lá. Então a gente precisa estar disponível. A liderança, ela é significativa hoje. Talvez a sua maior a sua maior liderança significativa vai ser na sua casa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua vizinha, quando você é cordial com o seu vizinho, quando as pessoas olham para você e te entendem, quando você, né, não faz confusão na vizinhança, quando você respeita o seu vizinho com barulho. Tudo isso é você fazer diferença. Você ganha admiração das pessoas nas pequenas coisas, certo? E por último, mas não menos importante, ela se chama Mãe de Israel, porque ela tem uma fé firme que ela vai ser usada para resgatar Israel. Então ela é usada para resgatar como mãe. Ela põe a pele em risco, ela vai para a guerra, ela se expõe para resgatar Israel do ambiente de idolatria, do ambiente que eles viviam. E ela traz a eles o quê? Através da sua fé, ela traz esperança, liberdade e paz para o povo de Israel. Depois da libertação dos cananeus, eles nunca mais foram cativos aos cananeus, e ela trouxe para Israel tudo isso como uma mãe faz com o filho. Então ela foi fundamental na história de Israel. Deus usou uma mulher, Débora, para ser fundamental na história de Israel, na libertação do povo de Deus. E agora eu quero te perguntar, será que Deus quer te usar? Será que Deus está te usando? Ele quer te usar. Se Ele te colocou nessa terra, Ele te colocou por um propósito. E como você tem respondido ao chamado de Deus na tua vida? Como você tem correspondido ao que Deus tem falado? Você tem acreditado, se exposto, dado a cara a tapa? Ou a gente tem se retraído, ficado com medo? Talvez o nosso medo é fruto da nossa falta de intimidade com o Pai. Então eu quero te desafiar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então talvez o que a gente precisa hoje é botar o joelho no chão e pedir para que Deus ministre o nosso coração e a gente ter coragem para ouvir a voz do Pai. Porque nem sempre é fácil, muitas vezes vai nos exigir coragem. Certo, gente? Então, ela foi considerada mãe de Israel. Ela se intitulou Mãe de Israel porque ela salvou e devolveu a Israel, adorei essa frase, ela devolveu a Israel a dignidade. Por quê? Porque Israel tinha passado a ser um povo que ganhou uma guerra, mas tinha se camuflado no meio do povo perdedor. Então eles tinham se perdido para o povo que eles já tinham vencido. E ela então vai lá, eles vencem os cananeus, eles ganham a batalha e ela resgata a dignidade do povo escolhido de Deus. Então eu quero te desafiar, faça o seu melhor, faça o que está ao seu alcance hoje, sirva da melhor forma na condição que você tem hoje, seja ela qual for, né? Seja ela qual for, que a gente seja disposto a servir, a ser referência na quarentena para os seus filhos, para o seu vizinho, para o seu marido, e fora da quarentena, talvez para uma empresa de, né, que a gente falou ontem com a Michelle, ela tem 1.500 pessoas que trabalham com ela, talvez alguma esteja aqui. Mas o que acontece? Que a gente esteja disposta a servir na condição que nos é dada hoje. Certo, gente? Eu espero de todo o coração que Deus ministre ao seu coração. Se faz sentido para você, compartilha com as pessoas. Eu não sei onde essa live vai chegar. Eu nunca sei onde essas lives chegam. Mas eu sei que Deus quer falar aos nossos corações de uma forma muito profunda. A gente pode sim ser mulher relevante, ser mulher forte e ser mulher segundo o coração de Deus. Porque é para isso que Deus nos chamou. Certo, gente? Ai, amém. Amém, amém. Obrigada aí, de saudade de você, minha linda. Amém. Que Ele continue me usando e que eu tenha coragem, né? Porque várias vezes dá muita vontade de desistir. Dá vontade de desistir sim, porque
é o conforto, né? É o conforto da zona de conforto que às vezes pega forte pra gente. Então a gente precisa saber muito claro o que Deus tem chamado pra gente ter ousadia de perseguir. Amém, querida, você também. Certo, gente? Um beijo no coração, que Deus te abençoe fortemente. Tchau, tchau. Amém, amém, que Deus use. Tamo, né, amiga? Essa luta não é fácil, mas a gente tá aí pra fazer diferença. Beijos no coração. Tchau, tchau, gente.